Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nessa aula nós vamos falar sobre função modular, ok? Bom, então vamos chamar de função modular toda função definida da seguinte forma, ó, onde a nossa variável ela vai ter um módulo, ok? Ou seja, ela vai estar dentro do módulo, beleza? Mas é claro, lembrando, né, pessoal, um pouquinho do conceito de função. Toda função é uma lei, é uma regra que deve ser respeitada aqui, tá? Então nós temos função do primeiro grau, função do segundo grau, cada uma delas tem uma forma, tem um formato, tá? E é uma lei, é uma regra a ser aplicada em um determinado conjunto, onde nós temos o conjunto de partida, que é o nosso domínio, e o conjunto de chegada, que é o nosso contradomínio. E os elementos encontrados após aplicada essa lei, nós chamamos de imagem, beleza? Então é importante retomar também o conceito da introdução lá sobre função. Então aqui definindo função modular, né? Então é toda a função no qual a nossa variável está dentro do módulo, beleza? Que vamos aplicar, é claro, as definições do módulo. Então lembrando a definição do módulo, temos aqui que o módulo de x será o x se o x for maior ou igual a zero, que será o oposto de x se o x for menor que zero, ok? Então, vamos continuar trabalhando aí as definições de módulo. Então, observe a seguinte função. Se nós temos ali a função f de x igual a 2x menos o 6, então nós temos duas condições aqui, tá? Será 2x menos o 6 se o 2x menos 6 for maior ou igual a zero, e teremos o oposto dessa expressão se for menor que zero, tá? Então, nós vamos respeitar as definições de módulo. Então, quais são os valores do x para que tenhamos aí o valor maior ou igual a zero? Então, isolando o valor do x, nós temos que essa condição vai ser para x maior ou igual a 3. Então, aqui a gente começa a definir essas condições para a minha função modular. Então, esta função modular será igual a 2x menos o 6 se eu tiver o x maior ou igual a 3. E é claro, será o oposto dessa expressão se nosso x for menor que 3, né, pessoal? Basta a gente isolar a variável x na segunda condição. Beleza? Então, olha lá. Teremos, então, 2x menos 6 para todo x for maior ou igual a 3. E teremos o oposto se o x for menor que 3. Beleza? Então, na ideia de função, vamos continuar trabalhando a definição de módulo. E é claro, para a construção do gráfico, temos que tomar um cuidado, porque nós temos que respeitar as condições modulares, tá? Bom, vamos fazer aqui um gráfico onde ele fala assim, ó, a função, e aí ele me deu o nosso domínio, tá, pessoal? Com essa escrita aqui, ó, é o domínio da minha função. São os valores que eu posso utilizar na minha função. São os valores do x, tá? Em reais. Então, o conjunto de chegada são os números reais, tá? Beleza? Então, que f de x é igual a 1 menos, e aí nós temos o módulo. A gente sempre vai trabalhar em cima do módulo primeiramente. Então, nós vamos definir ali os valores para o módulo. Então, nós temos duas condições. Se o x ali, no caso, o 2x menos 1 for maior ou igual a zero, vamos verificar quais são os valores do x e também o oposto daquela expressão. É claro, vamos encontrar então ali, ó, se você isolar o valor do x, aquela primeira condição será satisfeita se o x for maior ou igual a meio, tá? E a segunda condição será satisfeita para o x menor que meio. Então aqui o que a gente está fazendo? Nós estamos encontrando os valores do x para satisfazer cada uma dessas questões, cada uma dessa situação do módulo, respeitando a definição de módulo, ok? Agora, na função dada, nós vamos substituir o módulo por essas duas sentenças, lembrando que cada uma delas tem uma condição. Então, olha lá, cada uma delas tem que respeitar a sua condição, beleza? E essa condição, é claro, será submetida à condição inicial, porque lá no enunciado ele deu para nós um domínio da função. Então, a gente tem que respeitar também o domínio, que será entre 0 e 1. Beleza? Então, são esses valores que nós temos que utilizar. Bom, então, para construir o gráfico, basta atribuir os valores à variável x e calcular o y correspondente, é claro, respeitando o nosso domínio,
ok? Então, nós temos ali, ó, que na primeira condição, um dos valores que nós devemos utilizar estará entre meio e 1, tá? Entre meio e 1, porque o nosso domínio está entre 0 e 1. Mas vimos lá que para satisfazer a primeira condição, tá? A primeira condição, nós tínhamos lá o x maior ou igual a meio. Então, eu não posso usar valores menores que este, tá? E na segunda condição, nós tínhamos o x menor que meio. Então, lembrando de novo, o nosso domínio, dado no enunciado, está fechado no 0, fechado no 1. Então, eu tenho que usar essa ideia, são esses valores que eu vou ter que utilizar, respeitando a condição aqui para cada módulo. Então, por isso, a primeira está correspondendo o quê? Entre meio e 1, tá bom? Eu não posso usar um valor menor que meio na primeira condição, ok? Então, nós temos ali, ó, 1 menos o 2x mais 1. Então, será 1 menos 2x menos 1 se eu respeitar essa condição aqui. Então, é essa lei que eu vou usar. Então, vou atribuir os valores respeitando o meu intervalo. Então, eu posso utilizar 1 meio e 1 e vou achar o y correspondente. Substituindo, é claro, lá no x, nós temos ali 1 meio e 1 e temos 1 e 0. Então, esses são os dois pares ordenados que eu encontrei aí para traçar o meu gráfico, beleza? Na segunda condição, eu falei para vocês, olha lá, o x tem que ser menor que meio, mas o meu domínio está entre 0 e 1. Então, eu posso pegar um intervalo entre 0 até meio para satisfazer essa segunda condição. Então, o intervalo a ser utilizado no meu domínio será entre 0 e meio. Então, vamos atribuir, lembrando, é claro, ó, ficou aqui a nossa lei 1 mais 2x menos 1, porque a gente tem que fazer aqui, ó, a regrinha de sinais, é a ideia do oposto, é a segunda condição. Então, muda um pouquinho aqui a lei, tá? Bom, vamos atribuir então os valores 0 e meio. Então, nós vamos ter os pares ordenados 0, 0 e vamos ter o par ordenado meio e 1, ok? Bom, feito isso, nós podemos construir o nosso gráfico encontrando aí os nossos pares ordenados. Então, achando o ponto 0, 0, achando o ponto 1, meio e 1, né? E também o ponto 0, 1 e 0, né? E o ponto meio e 1. Então, nós temos aí as nossas duas retas que representam aí o gráfico da função modular aqui apresentado, tá? Então, essa representação aqui é o gráfico que foi construído aí para esta função, beleza? Então, percebam que na função nós teremos aí duas leis aparecendo para satisfazer aí a nossa condição. Sempre pensando na definição do módulo, tá? Bom, vamos fazer aqui mais um exemplo. Construa o gráfico da função. Então, nós temos ali a função, ó, raiz quadrada de x quadrado menos 6x mais 9. Pessoal, aqui é importante lembrar das definições de módulo, olha lá. Então, nós sabemos que x ao quadrado menos 6x mais 9, e é claro também da fatoração, a gente vai fatorar essa expressão, ó. Então, o quadrado, você extraindo a raiz do primeiro e a raiz do último, nós temos que é x e nós temos ali que é o 3, né? Duas vezes o primeiro vezes o segundo tem que dar o elemento central. Se isso acontecer, nós temos aqui um produto notável. Se é um produto notável, então eu posso fazer aqui o produto notável da diferença. Então, nós fatoramos essa expressãozinha do segundo grau. Por que que nós fizemos isso? Para aplicar o conceito de definição modular. Então, olha lá. No lugar da expressão de segundo grau, fatorei, escrevi como x menos o 3 ao quadrado. Como tem a raiz ali, né, ó. Então, vamos lembrar lá da propriedade modular, né, pessoal? Se você tem essa ideia, ó, a raiz quadrada de x, tá? A raiz quadrada de x ao quadrado, isso é a mesma coisa que o módulo de x, ok? Então, essa propriedade aqui também existe lá na definição modular. Raiz quadrada de x quadrado é igual ao módulo de x, ok? Então, é o que nós vamos aplicar aqui, ó. A raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado, nós vamos tirar aqui a raiz e vamos representar este número dentro do módulo, beleza? Então, a nossa função aqui, perceba
que ela ficou um pouquinho mais didática aqui, mais fácil para a gente trabalhar. Então, vamos trabalhar em função do módulo de x menos o 3. E, é claro, vamos lembrar aí das definições modulares e da condição dos valores do x. Então, mesma coisa, tá, pessoal? Perceba aqui, ó, que todo exercício a gente está aplicando o conceito da definição. Então, será a expressão c maior que zero e será o oposto dessa expressão c menor que zero. Então, vamos achar os valores do x. Então, nós temos ali x maior ou igual a 3 e o outro, é claro, vai ser x menor que 3. Então, se eu pegar valores maiores ou igual a 3, será satisfeita a primeira lei. Se eu pegar valores x menor que 3, será satisfeita a segunda lei, ok? Então, fazendo a primeira situação, nós temos ali, ó, se o x for maior ou igual a 3, nós teremos x menos o 3. E se o x for menor que 3, nós teremos menos o x mais 3, que é o oposto da expressão que está lá. Vamos atribuir valores para x. Aqui nós estamos atribuindo 3 e 4. Perceba que ele não definiu aí para nós um domínio, mas a gente tem que respeitar a condição da primeira lei. Então, a gente tem que pegar sempre aqui, ó, nesse caso, vamos pegar valores maiores igual a 3, tá? Então, por isso, a gente está colocando aqui o 3 e 4. Bom, substitui na lei, nós vamos achar os pares ordenados, ok? Na segunda lei, a gente vai fazer o quê? Pegar valores menores do que o 3. Nós pegamos ali o 2 e 3, tá? Só para a gente ter uma referência também, é importante pegar o 3, por mais que ele não faça parte do intervalo, mas a gente tem um limite ali para a gente encontrar no gráfico. Qualquer coisa, o que nós vamos fazer lá? Vamos deixar a bolinha aberta no x igual a 3 aqui, porque a gente quer os valores menores que 3, tá? Bom, então encontrando os pares ordenados, nós vamos construir então nossos gráficos, tá? Então, para essa situação, se x for menor que 3, nós temos ali o par ordenado 2 e 1 e temos o par ordenado 3 e 0. Perceba que a gente deixou ali, ó, bolinha aberta, porque o 3 ele não faz parte aqui para nós, é só um limite para que nós possamos perceber o que está acontecendo no gráfico. Então a gente tem que deixar bolinha aberta, porque não tem um sinal de igual, tá? Bom, o segundo gráfico nós temos lá o par ordenado, 3 e 0 e o par ordenado 4 e 1, beleza? Então, para nós aí, a construção gráfica será essa aqui, ok? Então, essa é a representação gráfica para esta função. Bom, o exercício 3, esboce no mesmo plano cartesiano os gráficos das funções definidas por. Então, ele deu duas funções aqui para nós, f de x e g de x. E apresente os valores reais de x para os quais tenhamos aí, ó, f de x igual a g de x. Pessoal, então primeiro aqui vamos fazer a definição do módulo para os dois casos. A definição do primeiro caso vai estar em função do módulo de x, que é exatamente a nossa definição, tá? Será o x ser maior ou igual a zero e será o oposto de x ser menor que zero, ok? E na segunda situação nós temos o módulo de x menos o 3, vamos aplicar a mesma contextualização. Então nós temos ali, ó, se o x for maior ou igual a 3, vamos respeitar que é a mesma expressão. Agora, se o x for menor que 3, nós teremos o oposto daquela expressão, beleza? Pessoal, então esse foi o primeiro passo, foi definir cada uma dessas funções. Agora, no segundo passo, nós vamos definir aqui uma sentença para utilizar cada intervalo de variação dos valores de x. E aí, para isso, nós vamos construir o quadro, tá? Então, nós temos aqui os nossos limites, né? Que não são as raízes que nós encontramos lá, que é 0 e o 3, tá? Então, nós temos lá na primeira lei, se os valores forem menor que zero, nós teremos o oposto de x. Se for maior que zero, nós teremos o valor de x, tá? Então, essa primeira linha aqui que nós estamos representando são as condições da primeira função que foi dada, tá? Na segunda condição, nós vimos lá que valores menores do que 3, nós teremos o oposto da função. E valores maiores do que 3, nós teremos a própria lei que está lá, tá? Que é a parte positiva. Feito isso, nós teremos ali a seguinte definição, ó. Se o x for menor ou igual a zero, temos aquele intervalo. Se o x estiver entre 0 e 3, e se o x for maior ou igual a 3, tá?
Aqui nós estamos definindo aquela ideia que ele está perguntando, para quais valores de x está definido f de x igual a g de x. Tá? Então a gente vai ter aquelas duas ideias ali, vamos igualar aquelas duas expressões e vamos definir cada intervalo desse um valor de x para que essas funções sejam iguais. O que isso significa, tá, pessoal? Quando você fala que uma função é igual a outra, você está determinando quais são os pontos que são comuns entre elas. Então nós vamos achar aqui os pontos de intersecção, na verdade, tá? Então a pergunta que ele fez, para quais valores de x vai estar definida f de x igual a g de x, nós estamos encontrando os valores os quais serão a intersecção dessas duas funções. Então ali, ó, a primeira condição é, se o x for menor ou igual a zero, temos aquela ideia, vamos isolar o valor do x, e aí chegamos aqui, ó, numa indeterminação. Essa ideia, ó, perceba que é menos x menos o x, você vai chegar nisso aqui, ó, 0x igual a 6. Pessoal, quando o zero for passar para lá, você vai ter 6 dividido por zero, o que cai numa indeterminação. Por isso, não vai existir um valor de x que torne isso aqui verdadeiro, tá? No caso aqui, x menor ou igual a zero. Então, a gente não vai ter valores para este intervalo que torne essas funções aqui iguais, tá? Não tem ponto de intersecção para os valores de x menor ou igual a zero, tá? Na segunda situação, nós temos ali, ó, o intervalo entre 0 e 3. Vamos resolver a nossa igualdade e vamos encontrar o x igual a 3. Então, aqui a gente já tem um ponto de intersecção. No intervalo entre 0 e 3, no x igual a 3, você vai ter um ponto em comum acerca das duas funções, tá? Agora, na última situação, no último intervalo, que são os valores de x maiores igual a 3, nós temos f de x igual a g de x, cancelamos ali o x, cancelamos o 3, e aí o que está acontecendo aqui, pessoal? 0 igual a 0, o que isso significa? Essa ideia é 0x igual a 0. A pergunta que deve ser feita aqui é, para quais valores de x que multiplicando 0 resulte em 0? Pessoal, qualquer valor real que você colocar aqui no lugar do x, multiplicando 0 dá 0. Então, nesse intervalo para x maior ou igual a 3, qualquer valor de x vai fazer com que essas funções sejam iguais, ou seja, tenham pontos em comum, tá? Isso vai ser mais compreensível no gráfico. Então, olha lá. Por fim, nós vamos construir, então, nossos gráficos das funções f de x e g de x. Então, nós temos aí a seguinte situação. Vamos atribuir, é claro, os valores para o x. Na primeira condição ali, né? Se o x for maior ou igual a zero, então vamos colocar ali, ó, 0 e 1. Vamos substituir na nossa função e vamos encontrar os pares ordenados. Se o x for menor que zero, então a gente vai usar os valores menores que zero. 0 menos 1. Lembra lá, menor que zero, então a gente sempre utiliza o zero para ter um limite aqui, para a gente perceber o que está acontecendo com a nossa função. Porque, por mais que o zero não faça parte do intervalo, mas existe o 0, alguma coisa. Então, existe um valor um pouquinho maior que o zero, porque a gente tem que considerar aqui os números reais, tá, pessoal? Então, existe um valor ali, menos zero alguma coisa, que vai ser o fazer parte da sua definição. Então, por isso a gente coloca o zero, deixa a bolinha aberta no intervalo, mas os valores a partir dele ali vai satisfazer a nossa função, tá? Então, nós vamos colocar ali 0 e menos 3 e menos 1 e menos 2, tá? Agora sim, vamos ver a segunda condição. Temos ali o x maior ou igual a 3. Lembrando que nós temos duas funções aqui. Vamos atribuir o valor para x maior ou igual a 3. Vamos encontrar aqui os nossos intervalos, nossos pares ordenados. E se o x for menor que 3, vamos substituir na segunda lei. Atribuímos valores, então, 2 e 3. Mesma coisa, vamos achar os pares ordenados. E, por fim, agora sim, vamos fazer o nosso gráfico, tá? Então, na primeira situação ali, ó, a primeira função que é f de x, vamos colocar aqui, ó, o ponto 0 e menos o 3, já está aí, o ponto 1 e menos o 2, o ponto 0 e menos 3, menos 1 e menos o 2. Então, menos 1 e menos o 2. Bom, esse gráfico azul representa a nossa função f de x, beleza?
Agora nós vamos fazer a função g de x. A função g de x, temos os pares ordenados aí, ó. Par ordenado 3 e 0, o par ordenado 4 e 1, o par ordenado 2 e 1, beleza? E o par ordenado 3 e 0, tá? Lembrando que esse par ordenado 3 e 0, teríamos ali uma bolinha aberta, mas a gente percebe que pela função 1, nós temos ali bolinha fechada para a função 1, tá? E aí você percebe aquilo que eu estava comentando para vocês, ó. Qualquer valor que você pegar aqui, ó, maior que 3, né, maior ou igual a 3, você vai ter, ó, pontos em comum nas duas funções, beleza? Então você percebe aqui, ó, que a partir desses valores, essas duas funções terão valores em comum, beleza? Então por isso aquela definição que a gente fez do quadro lá dessas funções, beleza? Bom, esboce o gráfico e determine o domínio e o conjunto imagem da função. Então, foi dada a função aqui para nós, x² menos 4 vezes o módulo de x, mesma definição. Vamos aplicar as definições de módulo, a gente já sabe ali que a definição do módulo de x será o x ser maior ou igual a zero e será menos o x ser menor que zero, tá? Bom, então se o x for maior ou igual a zero, teremos a seguinte função, x² menos 4x. E se for menor que zero, nós teremos x² menos 4 vezes o menos x, que é claro vai ficar x² mais o 4x, tá? Então, retomando essa ideia, vamos atribuir os valores para o x e vamos encontrar os nossos pares ordenados na primeira condição. E construindo o gráfico, nós temos aí a representação do primeiro gráfico da primeira lei para o x maior ou igual a zero. Na segunda situação é o x menor que zero, ok? Então nós temos ali, ó, x² mais 4x, vamos atribuir os valores para o x e vamos achar os pares ordenados. Achando os pares ordenados, vamos desenhar então o nosso gráfico. Beleza, pessoal? Então olha lá, o módulo, a função modular sempre vai estar relacionado com a definição de módulo, para que nós possamos ter aqui uma melhor compreensão e construção do seu gráfico. Beleza? Bom, essa aulinha fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.